Capítulo 6. O castigo. Quando o amor ensinado e vivido por Jesus não se faz presente no relacionamento humano, as mentes trevosas lançam ocultamente suas obscuras influências, incitando as criaturas ao cometimento de grandes desatinos. Dentro dessas condições, a criatura se distancia do bem e passa a viver à mercê das trevas, e acabará colhendo tudo o que semeia. É mais ou menos como a criatura imprevidente que tenta fazer malabarismo com tochas de fogo. Ao menor descuido, ganhará horríveis queimaduras ou provocará incêndios imprevisíveis. No dia em que Xanã pediu a Manassé para sondar a existência de um agrupamento cristão pelas bandas da velha figueira, alguém presenciou a desesperada fuga de Jeremias para não apanhar. Na manhã seguinte, tal informação chegou aos ouvidos do prelado religioso. E este não gostou nada do que ouviu. Esperou que o seu auxiliar se apresentasse para explicar a não existência de reunião na velha figueira, e em tom de galhofa falou: Como você consente que alguém lhe passe a perna desse jeito, Manassé? Não tenho a menor ideia do que o prezado Xanã está falando. Ah, não sabe? Pois estou sabendo que Jeremias foi, ontem à tarde, na dita comunidade antes de você, e tanto indagou que despertou grande suspeita entre os moradores e precisou sair correndo, senão arrancar-lhe-iam o couro. Por favor, senhor, conte-me essa história direito. É isso mesmo. Viram-no indagando o dia e a hora das reuniões, para então levar a esposa doente. Só que desconfiados, puseram-no a correr. Deixe ele comigo, senhor Xanã. Vou lhe mostrar como se castiga um traidor. O pobre homem afastou-se furioso e deixou Xanã gargalhar atrás de si. Naquele mesmo dia, à noitinha, um recado estranho chegou à casa de Jeremias. Tomou nas mãos a missiva, leu, releu e a aceitou como uma convocação de Xanã ben Judá, solicitando-lhe a presença no templo. Pegou a inseparável capa e saiu. Após afastar-se do local em que morava, topou pela frente com 3 vultos ameaçadores e tentou fugir, mas sem êxito, pois o agarraram, bateram-lhe tanto que o deixaram desacordado à beira da estrada. Em casa, a esposa, aflitíssima, não sabia o que fazer. Nem bem o sol tinha apontado no horizonte, Leia, super nervosa, saiu à sua procura e o encontrou a gemer e todo ensanguentado. Procurando por socorro, conseguiu que 2 homens o levassem para casa, onde Absalom, um dos vizinhos, cuidou de seus ferimentos. Delirando pela febre alta, o pobre homem gemia de dores, pois os brutamontes não pouparam força nas pancadas. Somente à tardinha, já sem tantas dores, Jeremias conseguiu contar que topou pela frente com uma emboscada, mas que não conseguiu ver quem eram os agressores, pois estavam mascarados. Enfurecido ao extremo, o infeliz nem sequer desconfiava que a surra que levou foi encomendada por alguém de seu relacionamento diário e não, como suspeitava, uma vingança dos filhos de Enoque. Durante os dias em que esteve acamado, teve tempo suficiente para analisar a sua triste vida, mas jamais admitindo a hipótese de estar agindo em desacordo com os ensinamentos ouvidos da boca dos sacerdotes, no templo que seguia. Combater a nova crença era um dever, era o que pensava. Quase no final da convalescença, após fazer e refazer as mais absurdas suposições, veio-lhe à mente o semblante do jovem ferreiro que cuidou do seu animal. A partir daquele dia, passou a considerar a infundada suspeita como um fato concreto e deixou os questionamentos de lado, pois estava certo de que os filhos do maldito vizinho estavam por trás daquela surra. Após ter fugido da antiga morada, nunca mais tivera notícias da família de Enoque ben Moses. Certamente vieram a Hebrom para o acerto de contas. Refazia-se fisicamente em seu leito, mas mentalmente matutava, tentando encontrar uma maneira de obter a desforra. Enquanto isso, em seu local de trabalho, Samuel ficou sabendo, através do companheiro de serviço, que Jeremias levara uma enorme surra, e teve vontade de dizer bem feito, mas conteve-se.
Não era aconselhável emitir opinião sobre a vida de alguém que já os prejudicara bastante. Calou-se, mas pôs-se a pensar: bem que eu gostaria de ter lhe dado essa surra. Há um ensinamento do Mestre Divino que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 41. O pobre rapaz lembrou-se de ter ouvido esses ensinamentos da boca de um pregador da Boa Nova. Mas orar como, se a corte de desalmados vivia perseguindo por todos os lados, desejosos de estancar a fonte que saciava a sede do bem e da verdade? Enquanto se dedicava ao trabalho que as circunstâncias da vida o forçaram a aprender, sentiu o coração agitar-se dentro do peito. Lembrou-se com amargura da casa que o fogo consumiu, lançado pelas mãos assassinas do maldito vizinho. Não usar de vingança, estava de acordo, pois atenderia ao pedido da mãe, porém, esquecer jamais, estava acima de suas forças. À noitinha, após o jantar, de uma maneira até jocosa, contou para a mãe o que ficara sabendo sobre a tunda que Jeremias levou. Encareceu que a pancadaria foi tanta que o infeliz encontrava-se ainda em convalescença. Esther, espírito sensível que as lutas da vida formosearam através dos tempos, ouviu, meditou por breves momentos e em seguida disse ao filho: Samuel, esse fato me trouxe um mau pressentimento. Mas por que, mamãe? Pense bem, e se Jeremias descobrir que você é filho de Enoque ben Moses? É, mamãe, nesse caso, Jeremias poderá pensar que eu encomendei a sua surra. É, Samuel, tem gente de todo tipo nesse nosso mundo. Se ele o reconheceu, tomara que não haja como uma víbora que se enrola, parecendo dormir para atacar na primeira oportunidade. Fique de olhos bem abertos, meu filho. Tenho de concordar com seus argumentos, mamãe. Preciso me precaver e confesso-lhe que estou preocupado. Mas por que, meu filho? E se o maldito achar que fui eu quem mandou surrá-lo e contratar bandidos para me atacarem? Tranquilize-se, Samuel, nada disso vai acontecer, pois você não sai sozinho à noite e à luz do dia ele não vai ter tanta ousadia. Uma repentina inquietação apoderou-se do pobre rapaz a partir daquele dia. Já não andava mais sossegado e evitava afastar-se de casa, a não ser para dirigir-se ao trabalho. Evitava aproximar-se de qualquer pessoa estranha, principalmente forasteiro, que encontrasse pela rua. Alguns dias depois, para piorar seu estado d'alma, no momento em que almoçava, Jeremias esteve colhendo informações a seu respeito junto ao seu patrão, e isso o deixou mais atarantado. Eliezer ben Baruque, dono da loja em que trabalhava, não era contra os adeptos da nova seita, mesmo porque os simpatizantes dos ensinos do moço Nazareno eram seus melhores clientes, pois, após a conversão, passaram a tratá-lo com maior consideração e pagavam suas contas em dia, mas não era tão afeito às prédicas evangélicas. Assim, achou que não causaria nenhum problema ao empregado se informasse seu nome e dos pais, e também onde moravam. Ao saber que Samuel morava em companhia da mãe na rua da estalagem, agradeceu e saiu furtivamente, tentando não ser visto pelo filho dos antigos vizinhos. A partir daí, mentalmente atribulado, passou a tramar a melhor maneira de ir à forra, vingando-se de toda a família, pois estava convicto de que os aplicantes da surra que levara eram Samuel e os irmãos. Ignorava, no entanto, o infeliz, que as influências negativas que o envolviam condicionavam-no a sofrer, futuramente, dores acerbas e momentos angustiantes pelo que tencionava fazer. Capítulo 7. A reincidência. Do alucinante sonho, ou melhor, do pesadelo em que vivia, na tentativa de prejudicar ainda mais a família do antigo vizinho de terras, Jeremias procurou sondar o local onde os filhos e a esposa de Enoque moravam. Até aquela data, a infeliz criatura ignorava que o incêndio que causara matou 2 dos filhos de Enoque ben Moses. Usando um disfarce, pois colocou uma longa barba, que na verdade não tinha,
Procurou o local onde funcionava a estalagem de Jairo e perguntou por uma parenta que morava por ali, de nome Esther e que tinha 3 filhos. A informante, uma das vizinhas, mostrou-lhe a casa, dizendo-lhe que ali morava uma Esther e que era uma das empregadas da estalagem, mas que só tinha um filho. Tentando obter mais informações, um tanto confuso, encompredou a conversa. Creio então que não seja minha prima, pois ela não tem apenas um filho, mas 3. O senhor talvez não saiba, mas 2 de seus filhos morreram no incêndio onde moravam. Meu Deus, coitados dos meus parentes! Ocultando a alegria imensa pelo que descobrira, agradeceu pelas informações recebidas e despediu-se, dizendo ir até a estalagem para se encontrar com a prima. E desapareceu rápido, pois já tinha o suficiente para concretizar o que pretendia. À tarde, quando Esther estava chegando em casa, antes de abri-la, foi abordada pela vizinha, que lhe perguntou se um primo não a tinha procurado na estalagem. De inopino e sem pestanejar, Esther respondeu: Não, ninguém me procurou hoje, e duvido que meus parentes que moram distante viessem a me procurar. Como era esse homem, Joana? Era de estatura mediana, barbudo e sua boca só era vista quando falava. Deve ser algum engano, minha amiga. É, pode ser. Esther entrou em casa e tratou de preparar o jantar, pois o filho não demoraria a chegar e vinha faminto. Ao chegar em casa, Jeremias entrou em seu quarto, fechou a cortina e recomendou que não queria ser incomodado. Leia, que já conhecia o suficiente para saber que estava enfrentando algum tipo de problema, perguntou-lhe: O que está acontecendo, meu marido? Existe algum problema afligindo-o? Nenhum que lhe diga respeito. Saia, eu quero ficar sozinho. Entristecida pela maneira descortês com que foi tratada, a pobre mulher baixou a cabeça e o deixou sozinho. Ruminando os mais disparatados pensamentos, Jeremias gastou algumas horas a fio arquitetando a maneira ideal de atingir, mais uma vez, a mesma família que, a bem da verdade, nenhum mal lhe havia feito. Seus maldosos pensamentos, seu ódio doentio contra os familiares do falecido Enoque, sem que o infeliz percebesse, estavam sendo projetados para o seu próprio futuro, e que de modo algum seria de amenidades. Jeremias saiu do quarto após chegar à conclusão de que não deveria devolver o agravo recebido da mesma forma. Mandar dar uma surra em Samuel seria muito pouco. O miserável deveria sofrer bem mais do que ele sofreu semanas antes. A única maneira mais viável seria incendiar-lhe a casa novamente. Quem sabe ao sofrer o segundo revés, o maldito deixaria de persegui-lo. Alguns dias depois da conversa que teve com a mãe, Samuel já estava mais calmo, pois já esquecera o intrigante assunto da sova que Jeremias levara. Tinha plena convicção de que o antigo vizinho e insensível incendiário não ousaria atacá-lo à luz do dia. Passaram-se alguns meses e finalmente chegou o inverno, frio e cheio de nevascas, a oportunidade que Jeremias, a infeliz criatura, tanto esperava. Imensamente feliz, com os olhos brilhantes, sorriso a escapar sob a espessa barba, que agora deixara crescer, chamou a esposa e falou-lhe: Leia, vou sair e não sei quando voltarei. Se não aparecer hoje, amanhã certamente estarei de volta. Osculou a testa da esposa, abraçou os filhinhos, beijando-os em seguida. Colocou sobre os ombros a grossa capa para se livrar do frio e desceu estrada abaixo até desaparecer sobre a forte neblina, que praticamente encobria tudo. Passando em frente à oficina de ferragem em que Samuel Ben Moses trabalhava, pôde notar que ele, no momento, estava ferrando um animal. Desceu rápido pela estrada molhada e escorregadia e dirigiu-se para o lado em que o ferrador de animais morava com a mãe. Para não ser notado, beirou pelos fundos os pequenos pomares pertencentes às casas vizinhas a de Esther, e com muito jeito, para que ninguém ouvisse, arrombou a porta dos fundos e entrou. Retirou da sacola os apetrechos que preparara para consumar mais um crime e os colocou em locais estratégicos para que nada desse errado.
Cientificou-se cuidadosamente se tudo estava conforme idealizara e conferiu em voz baixa. Candeias rentes às roupas dos leitos, outra ao lado da lenha do fogão, outra nos guarda-roupas e, finalmente, a última sobre os móveis amontoados na sala. Creio que está tudo certo. Agora é só colocar em cima as roupas ensopadas de óleo, acender os pavios e esperar até que se inicie um incêndio. Só então fugirei. Dentro de minutos, o imenso fogaréu pôs-se a consumir o que encontrava pela frente. Com as pernas trêmulas, o terrível incendiário correu e escapou por entre as árvores dos pomares. Estando já bem distante, escondeu-se, olhou para trás, sorriu e falou satisfeito. Está tudo consumado. Mais uma vez consegui vencer esses malditos. Minutos depois, as rubras labaredas, esticando suas línguas flamejantes, lambiam o que restava daquilo que fora uma casa até momentos antes. As madeiras da cobertura, ao serem queimadas, davam a impressão do que se vê hoje numa festa junina. Vizinhos dedicados corriam de todos os lados tentando salvar alguma coisa, mas era impossível enfrentar e vencer o fogaréu abrasador. Avisada por alguém, Esther chegou correndo e, quase sem fôlego, disse: Meu Deus, segunda vez! Será que merecemos tantos dissabores assim, Senhor? As vizinhas, sem palavras para consolá-la, abraçavam-na e uniam os seus aos prantos da pobre mulher. De repente, algo lhe ocorreu. Lançou o olhar entre os circunstantes e procurou alguém especial, mas não encontrando, gritou: Meu Deus, e o meu filho, será que... E desmaiou. Alguns minutos após, avisado por um dos vizinhos, Samuel chegou correndo. Ofegante, com bicas de suor descendo pelo rosto, aproximou-se da mãe desfalecida, abraçou-a e pôs-se a chorar. Sofia, a vizinha da frente, afagando-lhe os cabelos, aconselhou: Fique tranquilo, Samuel. Creio que ela desmaiou pensando que você estivesse dentro da casa. Seja forte e confie em Deus, pois daqui a pouco ela voltará a si e, ao vê-lo, se sentirá melhor. Como tudo começou, Sofia? Ninguém sabe ao certo. Quando ouvi as crianças gritando fogo, fogo, saí para ver e sua casa já estava coberta pelas chamas. Não tendo como acolher a mãe num leito, pois a casa foi transformada em cinzas, apesar do oferecimento de Sofia, o rapaz achou melhor levá-la para a hospedaria onde trabalhava. Desalojados do teto acolhedor, pois nem parentes tinham na cidade, achou melhor, mesmo que provisoriamente, instalá-la num dos quartos da estalagem até resolver o que deveria fazer. Capítulo 8. A perseguição. Ao recobrar os sentidos, dezenas de minutos mais tarde, Esther perguntou pelo filho, e a esposa de Jairo a sossegou, dizendo-lhe que iria chamá-lo. Em poucos segundos, o filho apareceu no quarto onde a mãe repousava e lhe perguntou: Está se sentindo melhor, mamãe? Agora sim, meu filho. Por um momento, cheguei a pensar que eu tinha perdido como perdi Boaz e Levi. Se foi só o susto pela preocupação, não a tenha mais, mamãe, pois estou bem. Apenas estou cheia de ódio daquele miserável. Será que foi ele, Samuel? A senhora ainda duvida? Aquele lá não presta, mamãe, mas deixe, a hora dele vai chegar um dia. Cuidado com o que pensa, meu filho. Nossos pensamentos são ocultos à mente humana, mas e aos demais? Deus nos ouve e perdoa, mas os que estão a serviço do mal poderão tirar proveito de nossas fraquezas, atormentar-nos e induzir-nos ao erro e às quedas. Desculpe-me, mamãe, vou vigiar meus pensamentos e também as minhas palavras. Se não consigo usar a fala para alegrar os que me rodeiam, não devo prejudicá-los com minhas tristezas. Quando o ser humano é cumpridor de seus deveres, terá sempre boas influências a envolvê-lo. E mesmo que os vendavais rujam e açoite violentamente, seu barco emocional não se afastará do porto seguro. Jairo, que já os conhecia, mesmo antes de se mudarem para Hebrom, pois que o hospedara, conduído pela má sorte advinda sobre seus dias,
alojou-os, autorizando-os a morarem ali até quando necessário. À noite, após o jantar, mãe e filho foram até a casa de Sofia, pois tinham esperanças de descobrir alguma coisa sobre o incêndio. Foram recebidos com alegria, mas quanto às informações sobre o incêndio, nada puderam apurar, a não ser o que Sofia já dissera a Samuel à tarde. Enquanto voltavam à estalagem, Samuel perguntou: Mamãe, parece-me que existe um pequeno cômodo no fundo da estalagem. Ele está vazio? Totalmente não, meu filho. Mas por quê? Porque eu poderia usá-lo como dormitório e assim não precisaria ocupar um quarto. Essa medida evitaria darmos um prejuízo maior ao senhor Jairo. Mas o espaço vago é pequeno demais, meu filho. Você não iria ficar bem acomodado. Mamãe, como se arranjo os que não têm casa nem família? Mas você tem a mim, meu querido. Sabe, mamãe, não pretendo assustá-la, mas ao ver nossa segunda casa transformada em cinzas, prometi a mim mesmo não sossegar enquanto não punir esse maldito incendiário. Calma, meu filho, não sabemos ainda se foi o Jeremias o autor desse incêndio. Mas é o que vou descobrir a partir de amanhã, mamãe, custe o que custar. Não vou descansar enquanto não apurar a verdade. Falando assim, você me põe medo, Samuel. Tranquilize-se, dona Esther. Não vou deixar o emprego nem cometer nenhuma loucura. Depois que todas as evidências me levarem até Jeremias, aí então ele me paga. Meu Deus, tenha piedade de nós, exclamou Esther num triste sussurro. Desde as primeiras horas na oficina de ferragem, o assunto do dia seguinte girou em torno do incêndio na casa de Samuel. Seu patrão fez-lhe diversas perguntas e obteve do rapaz as respostas correspondentes. No entanto, não se sentindo satisfeito, aproximou-se dele e o questionou novamente. Meu rapaz, perdoe-me, mas você tem alguma ideia de quem botou fogo em sua casa? Sim, suspeito de alguém, mas não há como provar que foi ele. Esse alguém teria algum motivo para querer prejudicá-lo? Para lhe dizer a verdade, não, senhor Eliezer. Se for quem eu penso, é a nossa segunda casa que ele incendeia. Mas como? Ele então é um louco? Por favor, senhor Eliezer, acompanhe-me até o fundo da loja, que vou lhe contar toda a nossa desdita. Esforçando-se para conter as lágrimas que lhe borbulhavam dos olhos, o pobre rapaz falou detalhadamente da prisão de toda a família, da consequente morte do pai e, por último, do incêndio que culminou com a morte dos dois irmãos mais novos. Eliezer ben Baruque, homem não afeito à religião, mas probo, honrado, enxugou algumas lágrimas que teimavam em lhe escorrer pela face, e falou: Tranquilize-se, meu rapaz. Não se esqueça de que sua mãe necessita de você, pois é viúva e já perdeu dois dos filhos. Sossegue, pois o tempo se encarregará de dar a cada um o que lhe é devido. Samuel agradeceu-lhe pelas sensatas palavras e por preocupar-se com sua sorte e da mãe, e retornou ao trabalho. Trabalhou a parte da manhã num silêncio absoluto, mas à tardinha foi questionado pelo companheiro de serviço. Desculpe-me, Sam. Sei que você está triste e se fosse comigo, nem sei se viria a trabalhar. Não estou querendo saber por simples curiosidade, só estou querendo ajudar. O que você está querendo saber, Jonas? A pessoa que você desconfia ter posto fogo em sua casa não é o mesmo que quase morreu de tanto apanhar meses atrás? Sim, é ele mesmo. Ora, descobrir algo sobre Jeremias não será tão difícil, pois tem um vizinho que trabalha com ele no templo e veladamente posso tentar ver se descubro algo que o comprometa. Faça isso, meu amigo, mas com cuidado, não vá perder a amizade com seu vizinho por minha causa. Fique tranquilo, parece-me que esse vizinho não o vê com bons olhos. Se souber de alguma tramóia, certamente vai dar com a língua nos dentes. Naquela mesma noite, Jonas e a esposa fizeram uma visita de cortesia à casa do vizinho, uma vez que as duas mulheres eram amigas desde a infância. Diversos assuntos foram ventilados.
Até que, num dado momento, a conversa pendeu para o lado de suas ocupações diárias. Jonas contou ao vizinho que trabalhava na loja de Eliezer Ben Baruque e se ocupava em trocar ferraduras e animais, um serviço duro, mas até certo ponto preferível do que ter que se relacionar com pessoas não confiáveis, pois os animais não sabem fingir nem premeditar. Por sua vez, Absalom acabou concordando que é realmente difícil, principalmente quando existe alguém que age de má fé, e acabou contando o episódio da surra que Jeremias levou. Em seguida, contou detalhadamente que Jeremias tentou dar um golpe no companheiro de trabalho, mas saiu-se mal, pois levou uma grande surra encomendada por Manassés. O que ouviu da boca do vizinho nem sequer passava pela sua mente, e talvez nem pela de Samuel. Agora começou a concordar que o companheiro de serviço tinha razão em pensar que Jeremias lhe incendiou a casa, pensando ser ele o encomendante da enorme sova que levou. Dias depois, Jonas segredou ao ouvido de Samuel algo que o deixou transtornado. Samuel, você pode ficar tranquilo e andar por aí sossegado, que seu inimigo Jeremias não mora mais em Hebrom. O que você está me dizendo, Jonas? Então, o maldito fugiu pela segunda vez? Sim, é o que Absalão me disse ontem à noite. Patife, algum dia ainda o pegarei de jeito. Alguns meses se passaram e, pelo menos exteriormente, tudo continuava como dantes. Esther continuava como empregada e em companhia do filho, morava na estalagem de Jairo. Samuel continuava como empregado de Eliezer ben Baruque. Nem toda estrada humana é cravejada somente por espinhos. Margeando-a existem sempre flores e perfumes. Numa bela manhã, apareceu na loja de ferragens uma linda jovem, que ao entrar, graciosamente perguntou: Jonas, onde está o papai? Saiu há poucos minutos, Sara, mas deve voltar logo. Tomara que sim, obrigada. Vou aguardar lá dentro, está bem? Apesar de estar preocupada, a jovem mais parecia um anjo que tivesse renunciado aos páramos celestes e descera dos céus com o único propósito de amenizar os corações amargurados em trânsito pela terra. Trajava tecido fino e em tom azul claro, tendo uma faixa branca que lhe cingia a cintura e subia com dobras bordadas pelos ombros até cobrir as longas e sedosas madeixas, além enfeitar o belo semblante. Aquele anjo encantador, antes que adentrasse a tenda que servia de escritório ao pai, olhou para trás em direção a Samuel e lhe sorriu. Foi o sorriso mais lindo que seus olhos já tinham visto, e bem mais desejado que o ressurgir do clarão solar após muitas noites tempestuosas. Era o estímulo que o jovem estava precisando para voltar a ter bons sonhos e acreditar novamente no amor. Capítulo 9. A doença de Marta. Quando retornou, Eliezer ficou admirado por encontrar a sua primogênita a esperá-lo. Estampou um largo sorriso nos lábios e brincou. Só pode ser um milagre. Os anjos estão descendo à terra. Sara levantou-se, osculou a face do pai e disse sem vacilar: Papai, desculpe-me se nunca vim aqui e pela primeira vez trago-lhe problemas. Que cara é essa, filhinha? O que está acontecendo? Não se assuste, papai. Talvez seja pura cisma, mas é bom que o senhor fique sabendo que a mamãe deve estar com algum problema de saúde. Mas o que está acontecendo com a mamãe? Fale logo, por favor. Eu já tinha notado por algumas vezes, mas não dei importância. O que vi hoje, no entanto, deixou-me preocupadíssima e resolvi procurá-lo para lhe contar. Vamos, filhinha, desse jeito você me mata do coração. Fale logo. Papai, a mamãe deve estar com algum problema no coração, pois havia agarrar-se na viga do poço para não cair. O balde que ela estava puxando escapuliu-lhe da mão e voltou para o fundo do poço. Vamos para casa agora, minha filha. Papai sabe de alguém que poderá ajudá-la. Antes de sair, encomendou aos empregados que tomassem conta da loja e acompanhou os passos da filha, que praticamente corria ao rumo da casa. Ao chegarem, notou que a filha mais nova fazia companhia à mãe e a encorajava enquanto lhe alisava carinhosamente os cabelos.
Entrando apressado no quarto, beijou o rosto da esposa e perguntou-lhe: Está melhor, Marta? Eu não tenho nada, meu querido. Vocês estão se preocupando à toa. Como não, mamãe? Eu vi a senhora soltar o balde d'água e se segurar para não cair.